Olá, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Nós somos o canal Magnífico Mundo das Plantas e estamos aqui em mais um vídeo para vocês. Pessoal, vocês sabiam que nós temos em nossas casas um adubo excelente que na maioria das vezes vai para o lixo, não é aproveitado? É isso aqui, olha. Eu estou falando da casca de ovo, da casca do ovo, né? Então o ovo, obviamente que todos vocês sabem que é uma fonte de alimento riquíssima para o ser humano, né? Proteína e tudo mais. Mas além disso, a casca dele é um excelente alimento para as plantas, porque é uma fonte muito rica de cálcio. Além do cálcio, que compõe a maioria da fórmula da casca do ovo, também tem magnésio e fósforo. E o cálcio, ele é muito importante para as plantas. Ele ajuda no fortalecimento da parede celular, no crescimento, ele corrige a acidez do solo, então ajuda no florescimento, na frutificação das plantas. E então, para você que tem o seu jardim aí, o seu pomar, a sua horta, é algo indispensável para ser colocado na terra como alimento, né? Como propriedade nutricional para essas plantinhas. Mas olha, agora a questão é como utilizar a casca de ovo. Então antigamente, né, principalmente nos sítios, né, as nossas avós faziam o quê? Elas acabavam de utilizar a casca do ovo e quebravam a casca do ovo assim, né, e colocavam nos vasos, colocava na horta, nos canteiros, e ocorre o seguinte, que a planta não absorve assim a propriedade, o cálcio da casca de ovo dessa maneira. É preciso que ela entre em decomposição, que os micro-organismos, aquelas bactérias do solo, façam essa decomposição para que o cálcio possa ser absorvido pelas raízes. Agora, uma maneira mais fácil para a gente utilizar isso, para adiantar esse processo, o que é? É pegar a casca de ovo e triturar ela, transformar ela numa farinha, que vai ser colocada nos vasos, né, nos canteiros, e aonde vai ser mais fácil essa decomposição, né? Ela vai ser acelerada e, consequentemente, absorvida mais rápida pela planta. Eu tenho aqui, olha, nessa vasilha, uma porção, olha, de farinha de casca de ovo, que eu mesmo fiz. Então eu fui juntando cascas de ovos aqui em casa, peço, né, para os parentes guardarem também, eles trazem para mim, e eu sempre vou preparando essa casca de ovo, né, em forma de farinha, coloco no potinho e vou usando isso aqui no dia a dia. Ah, outra coisa também, vocês sabiam que a casca de ovo, ela pode ser utilizada como repelente contra lesmas e caracóis? Então é comum você ter no jardim aí lesma e caracol, e você quebrando isso daqui, olha, né? Essa é uma outra forma de se utilizar. Você coloca assim na superfície do vaso e por ter assim, ela cadê? Deixa eu mostrar aqui. Ela é como se fosse uma pequena lâmina. Então o caracol e a lesma, eles evitam deslizar sobre essa superfície onde tem a casca do ovo. É outra dica também. Utilizar a casca do ovo como repelente contra lesmas e caracóis. Mas então é isso, pessoal, é uma dica interessante, mas eu quero mostrar para vocês como que eu preparei, como que eu transformei a casca do ovo nessa farinha aqui, olha, guardando num pote, fazendo assim que haja uma praticidade para o uso da casca de ovo, né, em forma de farinha. Eu vou mostrar para vocês agora, então me acompanhe nesse processo que ele é bem simples, é bem fácil de fazer. Então é isso, pessoal, olha, aquelas cascas de ovos que você desperdiça diariamente, você vai fazer isso aqui, ó, de agora em diante. Principalmente se você tem umas plantinhas aí no seu jardim, nos seus vasos, se você tem uma horta. Você vai juntar no dia a dia, numa vasilha, essas cascas de ovos. Você pode pedir isso para tua esposa fazer, para o teu marido, seja lá quem cozinha na sua casa, para sua empregada ou para parentes. Então, juntando essas cascas, o primeiro passo para transformar isso aqui num adubo excelente para a planta é você coloca numa assadeira e já coloca aqui, ó, num forno pré-aquecido. Eu vou deixar essas cascas aqui, ó, em torno de 10 a 15 minutos no fogo alto
para ela ficar bem sequinha, para a gente poder triturar no liquidificador. Olha, eu acho que já tá bom. Deixa eu apagar o fogo aqui. Olha só. Tá vendo só? As cascas ficaram bem sequinhas. Opa, tá até queimando a mão. E agora eu vou deixar esfriar um pouco aqui em cima do fogão mesmo, pra gente, né, passar no liquidificador. Deixa dar uma esfriadinha aqui e já a gente volta para continuar o processo, pessoal. Pronto, pessoal, a casca de ovo já esfriou. Olha, podem ver que elas estão bem torradinhas. Antes de colocar no liquidificador, eu vou quebrar com as mãos assim, ó. Vou esfarelar bem, já para facilitar na hora de bater lá no liquidificador. É como eu disse, a gente coloca ela em forma de farinha para que haja um trabalho melhor das bactérias na terra, né? Para que ela seja decomposta o mais rápido possível para ser absorvida pelas plantas. Mas vocês sabiam que se você colocar a casca de ovo desse jeito, quebrada, isso aqui é um excelente repelente contra lesmas e caracóis? É, exatamente. Então você pode colocar em forma de pó, de farinha, mas também um tanto assim por cima. Porque as lesmas e caracóis, quando elas vão deslizar por cima dessas pontinhas aqui, ó, são tipo lâminas, navalhas. E elas evitam. Muito interessante, não é? Olha só, depois que você torra essas cascas, ficam extremamente quebradiças. Prontinho. Bem quebradinhas com as mãos. Agora eu vou passar isso aqui, olha, para o copo do liquidificador. Pessoal, nós não devemos desperdiçar nada que a gente tem na nossa casa. Porque os alimentos que a gente come, eles assim, a gente prepara e come em primeira mão para o sustento, depois tem as cascas, as borras de café, as cascas dos ovos, tudo pode ser reaproveitado e deve ser reaproveitado para colocar nas plantas. Além de ser adubo para as plantas, é uma maneira, né, da gente contribuir com a manutenção e o sustento da natureza. Agora vamos lá, vamos bater essas cascas. Estão vendo só? Ela está batendo com facilidade porque a gente colocou no forno para dar aquela tostada antes. Coloca com a velocidade inicial, né, fraca. E tampa bem porque solta um certo pozinho, viu? Olha que beleza. Pode fazer isso aqui, mas cuidado para não soltar o copo da base. Tá pronto, pessoal. Viu como é simples e rápido? Super simples e super rápido fazer esse procedimento. Vou estampar aqui. Olhem só. Puro cálcio, puro cálcio. Agora eu passo isso aqui para uma vasilhinha, para um potinho com tampa, para ficar mais fácil a minha manutenção na hora de distribuir distribuir essa farinha de cálcio, né, de casca de ovos, entre as plantas. Sim. Olha só, pessoal, que maravilha! Um adubo caseiro à base de principalmente cálcio, né? E contém fósforo e magnésio também. Olha que saúde para a planta. Isso tudo você tem à sua mão, que estava indo para o lixo. Agora vamos lá. Vamos lá que as plantinhas estão esperando. Muito bem, pessoal, depois de feito o processo e preparado a farinha de casca de ovo, a gente faz a aplicação, que é de uma maneira bem simples, né?
Então, quanto mais ácido o solo, melhor vai ser a ação da casca de ovo, né? Por ela conter bastante cálcio. Então você vem aqui, ó, no caso aqui um pezinho de goiaba roxa, faz um pequeno sulco aqui no vaso, né? Pequeno sulco assim. Aí você vai colocar uma meia colher. Tá vendo assim? Dá uma misturadinha com a terra, né? Gente, essa aplicação aqui, isso aqui não precisa ser toda semana, todo mês não, viu? Em torno aí de uns cada 90 dias, 60, 90 dias. Porque tem que ocorrer uma certa decomposição dessa casca de ovo aqui, tá vendo? Então aqui, olha, tem um vaso maior. Esse aqui é um pezinho de uvaia. Então aqui eu vou colocar uma quantidadezinha maior. Então é tudo relativo ao tamanho do vaso. É o tanto que você vai colocar. Estão vendo só? Isso aqui é uma riqueza que geralmente vai para o lixo. No lixo na maioria das casas. E vocês viram como é fácil de fazer? Coloca para secar um pouquinho no forninho, 10 minutinhos de forno. Fica bem sequinho, bate no liquidificador, que é uma beleza. Não faz sujeira, não faz nada. Olha, e aí assim por diante, olha. Tá vendo? Aí dá uma misturadinha, né? Misturadinha na terra assim. Para que essa farinha penetre no solo e fique aí. Se você colocar por cima assim, soltar, é perigoso. A hora que jogar água, ela já ir embora, né? Isso você vai fazendo com todas as suas plantinhas. Ó. Vendo só? Isso é muito fácil e é uma diversão fazer, pessoal. Vendo aqui. Ai, mais farinha de casca de ovo. Opa. E assim com todas as plantas, todos os vasinhos. Não precisa fazer tudo de uma vez. Cada dia você vai fazendo um pouquinho. Cada dia você vai colocando num vasinho, se é que você tem muitas plantas. Estão vendo só? Ó, esse aqui é um pé de jabuticaba que eu tirei do chão, coloquei nessa bacia. Futuramente eu vou iniciar um projeto de bonsai com ele. Viu só, pessoal? Muito simples de fazer isso. E assim, repetidamente, com todas as plantas que você tiver. Então, pessoal, é isso. Essa é a minha dica de hoje, o conselho de hoje para vocês. Muita gente, eu tenho certeza que sabia, né? Do uso da casca de ovo nas plantas, né? Muitos sabiam que era assim, ó, jogado, quebrado aleatoriamente. Mas nem todos sabiam que era possível fazer isso aqui. Fazer essa farinha, que facilita a decomposição da casca de ovo e, consequentemente, uma melhor absorção por parte das plantas. Então, a partir de hoje, pessoal, guarda aquela casca de ovo, peça para os seus vizinhos ou para os seus parentes guardarem para vocês e façam esse processo. Vocês viram que é bem fácil fazer, bem simples, não é difícil. É só ter um pouquinho de paciência. Mas então, eu acho que por hoje é só. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários, pode falar comigo. O que a gente puder explicar, a gente explica. O que a gente não souber, a gente pesquisa e fala com vocês. Agradeço muito a boa atenção e peço, por favor, compartilhem com amigos, com parentes, com vizinhos. Dá aquele like, que isso nos motiva e ajuda a gente a procurar fazer mais vídeos e desenvolver esse trabalho para vocês. Pessoal, ficamos por aqui. Magnífico Mundo das Plantas. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus.